Capítulo 7. A biologia do poder e a gnose de Mammon. Durante milênios, sussurraram nos seus ouvidos que você deveria escolher entre a luz e o ouro. Criaram um abismo artificial entre o espírito e a matéria. Isso para garantir que os despertos permanecessem pobres e os ricos permanecessem cegos. Mas hoje, esse selo se quebra. No trono da soberania, não existe divisão. A riqueza é a forma física da sua potência espiritual. Durante séculos, a humanidade foi condicionada a acreditar que espiritualidade e prosperidade eram forças opostas, como se o contato com a matéria automaticamente contaminasse a sua consciência. Como se desejar conforto, beleza, luxo, estrutura ou abundância fosse um sinal de corrupção espiritual. E perceba a profundidade psicológica disso, porque quando alguém aprende a associar culpa ao prazer, culpa ao dinheiro, culpa ao sucesso, essa pessoa começa a sabotar inconscientemente a própria expansão. Ela deseja crescer, mas sente culpa quando começa a prosperar. Deseja abundância, mas se sente errado ao acessar conforto. Deseja liberdade, mas carrega medo de se tornar alguém ruim. Então, nasce um conflito interno silencioso. O consciente deseja expansão, mas o subconsciente associa a riqueza à culpa. E um sistema dividido nunca manifesta com força total. A verdadeira prisão nunca foi apenas financeira. Ela foi psicológica, moral e simbólica. Porque um ser humano culpado por desejar jamais ocupa plenamente o próprio poder. Para acessarmos o poder absoluto, precisamos rastrear a origem da sua resistência ao luxo. Historicamente, as grandes instituições de controle utilizaram a santificação da pobreza como uma arma de domesticação em massa. Ensinaram que a escassez era uma virtude e que o desejo de possuir a matéria era uma falha de caráter. Mas observe algo profundamente importante. As civilizações que pregavam desapego para as massas raramente praticavam isso em suas próprias estruturas de poder. Os grandes centros religiosos acumulavam ouro, territórios, arte, arquitetura monumental e influência política. Enquanto isso, a população era ensinada a glorificar a privação. E isso criou um condicionamento coletivo extremamente profundo. A associação entre o sofrimento e virtude. A pessoa passa a acreditar que quanto mais sofre, mais evoluída é. Quanto mais se sacrifica, mais merecedora se torna. E isso gera um padrão psicológico perigoso. Porque o cérebro ele começa a associar prazer à culpa e escassez à identidade moral. Mas vamos observar a história por trás do dogma. Enquanto as massas eram ensinadas a glorificar a falta, os centros de poder acumulavam ouro, arte e território. Por quê? Porque eles sabiam que a matéria é o amplificador da vontade. Infraestrutura gera influência. Recursos geram autonomia. Organização material gera permanência histórica. A crença de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus foi uma tradução estratégica
para manter a força de trabalho submissa e sem recursos para questionar o sistema. Mas existe uma camada histórica importante aqui. Em muitas traduções antigas, existem debates sobre a palavra utilizada. Alguns estudiosos apontam que camelo poderia originalmente fazer referência a uma corda grossa naval, que é algo extremamente difícil de passar por uma agulha, mas não impossível. Ou seja, o ensinamento original não falava necessariamente sobre a condenação da riqueza, mas sobre o perigo do apego inconsciente ao poder material. E isso é completamente diferente. A gnose real ensina o oposto. O reino é expansão. E a expansão exige infraestrutura. Porque consciência sem estrutura permanece limitada. Não existe transformação coletiva sem recursos. Não existe liberdade profunda sem autonomia material. Não existe soberania completa vivendo apenas em sobrevivência. Mas vamos aprofundar ainda mais, resgatando o conceito de Mammon. Na história antiga, existia a ideia de uma força, uma energia ligada à riqueza material, ao acúmulo, ao valor e à circulação de recursos. Mas, com o passar do tempo, essa ideia ela foi sendo transformada, reinterpretada e, posteriormente, demonizada. E aqui, precisamos entender algo profundamente importante. Quase tudo que envolvia poder, conhecimento antigo, riqueza, natureza, corpo, prazer e expansão material acabou sendo associado ao medo ou à corrupção em determinados períodos da história. O próprio conceito de Mammon passou por esse processo. No imaginário popular, ele foi transformado em um demônio da ganância. Mas, na raiz histórica e simbólica, Mammon representava a relação humana com a riqueza material e com o poder que a matéria exerce sobre a consciência. E existia um detalhe histórico extremamente importante aqui. Durante muitos séculos, principalmente na Idade Média, diversos autores começaram a dar forma visual às forças espirituais e simbólicas. E foi nesse período que surgiram grimórios, tratados ocultistas ou representações com imagens que associavam determinadas energias a figuras monstruosas, com chifres, formas híbridas, rostos animalescos e símbolos de medo. Um dos exemplos mais conhecidos foi a obra Pseudomonarquia dos Demônios, e posteriormente outros grimórios, como a Chave Menor de Salomão, e todas elas catalogavam entidades e davam formas simbólicas a elas. Com o tempo, o imaginário coletivo começou a interpretar essas representações de uma maneira literal. E tudo aquilo que envolvia matéria, desejo, prazer, riqueza e poder foi sendo empurrado para o campo da culpa. Mas, na antiguidade, símbolos raramente eram bons ou maus. Eles representavam forças, potências, aspectos da consciência humana. A verdadeira gnose, ela não nasce de repetir o que alguém mandou você acreditar. Ela nasce quando você investiga a origem das narrativas. Quando você observa quem contou a história, em qual contexto e qual comportamento aquela narrativa produzia nas pessoas. Porque controlar a percepção sobre o dinheiro sempre foi uma forma de controlar poder.
E aqui está o ponto central. O problema nunca foi o ouro. O problema sempre foi inconsciência. O dinheiro não possui moral própria. Ele apenas amplifica estruturas internas. Se você é uma pessoa de caos, o dinheiro te trará caos. Se você é um soberano de ordem, o dinheiro trará império. Da mesma forma que energia elétrica pode iluminar uma cidade ou destruir um sistema. O dinheiro depende da consciência que o direciona. O medo que você sente de se corromper com a riqueza é, na verdade, uma falta de confiança na sua própria disciplina do trono. Porque alguém internamente estruturado não é destruído pela abundância. A gnose de Mammon é entender que o dinheiro é um fluido de liberdade. Ele serve para comprar tempo, proteger território, ampliar possibilidades, financiar expansão e materializar beleza. Quando você para de demonizar o ouro, ele para de fugir de você. Porque inconscientemente, ninguém retém aquilo que acredita ser perigoso ou errado. E observe isso na prática. Muitas pessoas ganham e perdem rapidamente. Prosperam e sabotam. Crescem e entram em culpa. Porque o subconsciente continua associando a abundância a uma ameaça moral. O dinheiro busca quem o respeita como ferramenta e o governa como mestre. E aqui nós vamos aprofundar a biologia do poder, o prazer como combustível. Sim, existe uma biologia por trás da riqueza. O seu sistema dopaminérgico, ele foi sequestrado por prazeres baratos, para que você não tivesse energia para buscar o prazer do poder. É só observar o modelo moderno. Estímulos rápidos, prazer instantâneo, consumo compulsivo, recompensas constantes de baixa profundidade. Tudo isso altera diretamente o sistema dopaminérgico cerebral. A dopamina não é apenas hormônio do prazer. Ela está ligada à motivação, direção, antecipação e construção de comportamento. O problema é que o excesso de estímulo barato tira a sensibilidade do seu cérebro. Então, você perde a capacidade de sustentar o foco, de construir a longo prazo e sentir satisfação profunda. Você vive apenas buscando micro-recompensas constantes. Por isso, você sente aquele vazio, aquela desmotivação, exaustão e desconexão, mesmo consumindo estímulo o tempo inteiro. O luxo não é futilidade. O luxo é uma frequência de alto padrão que comunica ao seu sistema nervoso que o estado de sobrevivência acabou. E aqui precisamos quebrar essa outra distorção. O luxo não significa excesso inconsciente, entenda. Luxo significa qualidade de experiência, é presença, é refinamento, é permitir que a vida seja vivida com profundidade. Quando você se permite o melhor, a melhor comida, o melhor ambiente, o melhor tecido, você está alterando a química do seu sangue. Porque o cérebro, ele responde ao ambiente. E lembra,
Ambientes de caos mantêm a hipervigilância. Ambientes de beleza organizada aumentam a sensação de segurança. E um organismo seguro cria melhor. Você está saindo do modo luta ou fuga, que seria o cortisol, e entrando no modo expansão e criação, ocitocina e dopamina de recompensa. O soberano habita o prazer, porque o prazer é a prova de que ele governa a matéria. A privação é uma memória de escravidão. A abundância é a celebração da vida em sua forma mais plena. Perceba a profundidade disso. Durante séculos, o prazer consciente ele foi tratado como culpa. Porque um ser humano profundamente conectado à própria potência é muito mais difícil de manipular. A culpa enfraquece, o medo paralisa, mas o prazer consciente expande. E aqui existe uma diferença essencial. Prazer inconsciente anestesia. Prazer consciente fortalece presença. O primeiro destrói energia, mas o segundo aumenta sua vitalidade. A soberania nasce quando você aprende a viver a abundância sem perder consciência. A partir de agora, apague a ideia de que você precisa ser humilde para ser boa ou bom. A verdadeira humildade é ocupar o seu lugar de direito sem medo. Ser rico, rica, é um ato de responsabilidade espiritual. É ter os meios para financiar a sua própria evolução, a proteção da sua família, a expansão da sua consciência e a transformação do mundo ao seu redor. Porque pobreza não gera liberdade. Sobrevivência constante não gera expansão. Exaustão não gera iluminação. A gnose de Mammon instalada aqui é a certeza de que o ouro é o seu aliado. Você não serve ao dinheiro. O dinheiro serve ao seu propósito. O seu corpo agora é um templo que não apenas medita, mas que também possui. Porque matéria e espírito nunca estiveram separados. A separação foi o programa. A integração é a liberdade. A sua biologia foi reprogramada para o comando. Você quebrou o último contrato de escravidão. O abismo sumiu. Você é o espírito operando a máquina da riqueza com a precisão divina. Os dogmas caíram. E o que sobrou foi a sua vontade nua e crua de expandir. Mas como sustentar essa voltagem sem se perder no caminho? Como garantir que o seu império não seja apenas uma chama passageira, mas uma linhagem de poder? No nosso capítulo final, vamos integrar todas as chaves. É a hora de colapsar a função de onda e selar a sua governança do destino.